Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Wagner Wanderson, professor de História, e hoje nós temos mais uma aula de História e o nosso tema é Povos Indígenas. Para esta aula de hoje, eu trago como proposta uma atividade que é questionário e pesquisa. E para isso, eu deixei um texto base para você ter como base para desenvolver essa atividade. E ao final dessa leitura, você já estará habilitado para desenvolver esta atividade. Então, eu vou dividir com você a minha tela e vou explicar passo a passo de como fazer essa atividade. Tá certo? Vamos lá. Aqui, ó, você tem primeiro, aqui são as questões que você vai precisar desenvolver. E para desenvolver, como eu já havia falado, você vai ter que fazer a leitura do texto base, que ele está aqui, ó. É esse o texto, o processamento da mandioca. Vai falar um pouco sobre a cultura indígena no Brasil e a partir da questão alimentar. Eu vou voltar a falar mais isso ao longo desta aula. E a minha proposta de trabalho, então, é esse conteúdo aqui, ó, esse questionário. Então é muito importante que você faça a leitura desse texto antecipado e depois responda essas questões passo a passo. Então vamos lá. Vamos ver o que eu deixei aqui para você desenvolver. E antes que você tenha essa dúvida, se você tiver alguma dúvida sobre esse conteúdo ao longo da aula ou durante o desenvolvimento da sua atividade, deixe aqui abaixo nos comentários que eu vou te ajudando nos seus horários de aula, tá certo? Vamos lá. Eu deixei a atividade que é trabalhando o texto. Leia o texto em anexo, anexo 1, que está anexo a esta atividade mesmo, abaixo está o texto, e responda. Então a letra A é o seguinte: de qual alimento o texto fala? O tema do texto é o processamento da mandioca. Então o texto vai falar ao longo do texto sobre a mandioca e seus derivados. Então a primeira pergunta é uma pergunta simples e é isso que eu pergunto para você. Justifique sua resposta de acordo com o texto. B. O alimento básico de numerosas sociedades indígenas é constituída pela mandioca brava e seus derivados. Nessa variedade de mandioca existe um poderoso veneno, mas os índios desenvolveram técnicas especiais para torná-lo comestível. Boulos, 2018, página 19. Então veja, essa é uma forma de a gente citar trecho de um texto. Isso não é cópia, isso é uma citação. E isso é de acordo com a ABNT, que é a Associação de Normas Técnicas Brasileira. Tá? Então é assim que a gente faz uma citação. Eu vou utilizando esses recursos científicos para vocês irem se adaptando e entendendo um pouquinho mais do universo acadêmico. Tá? Então isso é fazer ciência. Após essa afirmação, eu tenho a pergunta: quais são essas técnicas? De acordo com o texto, quais são essas técnicas que os povos indígenas aplicam para tirar esse veneno da mandioca brava? Então você vai fazer a leitura e a partir dessa leitura você consegue desenvolver a sua resposta. A letra C. Na sua região ou cidade, como é chamada a mandioca? Então, pelo Brasil inteiro, a mandioca é chamada de vários nomes. Qual é o nome que você conhece esse alimento? Então eu quero que você descreva aqui quais são os nomes que você reconhece este alimento. Vale também dar um Google ou perguntar para sua família, conversar com a sua família sobre esse conteúdo e perguntar quais são os outros possíveis nomes da mandioca. Então deixe aqui como resposta. A letra D é a seguinte questão: em história, esses hábitos herdados de outras culturas, de outras sociedades, nós chamamos de heranças culturais. Que derivados da mandioca você consome? Então, o que são heranças culturais? É o aculturamento. Guarde essa informação que eu já vou explicar sobre aculturamento. Então a pergunta é: que derivados da mandioca você consome? Justifique sua resposta. O texto traz vários derivados da mandioca. Verifique desses quais você consome. Ou outros também que você consome. Então, você vai fazer a descrição desses alimentos que você conhece da mandioca e consome, que você faz uso no seu dia a dia. E isso faz parte da sua dieta alimentar. É isso que eu quero saber na letra D. A letra E é a seguinte questão: o alimento básico de numerosas sociedades indígenas é constituída pela mandioca. Boulos, 2018, página 19. Veja, mais uma vez eu trago uma citação do texto e como ela é feita de acordo com a norma técnica. Esses hábitos alimentares foi aculturado.
Então veja que tem mais uma norma técnica, aculturado, e lá eu tenho um númerozinho 1 acima. Lá no final da página da atividade, você vai ver que isso se chama uma nota de rodapé. Eu deixo a explicação do que é aculturamento. Eu não pedi para você pesquisar dessa vez, eu trago para você o que é aculturamento. O que é aculturamento? Quando uma sociedade se apodera de outro costume de uma outra sociedade. O que é isso? O exemplo do nosso texto. Os índios, a sociedade indígena, tem como costume, como cultura, na sua dieta alimentar, a mandioca. A nossa sociedade se apoderou, se aculturou dessa cultura indígena e inseriu na sua dieta alimentar. Então, o nome disso é aculturar. Quando acontece aculturamento? Toda vez que eu me aposso de uma outra cultura, de uma outra sociedade, eu insiro essa cultura na minha sociedade. Isso é um aculturamento. Tá certo? Então vamos lá à pergunta. Então eu trago essa afirmação. Esse hábito alimentar foi aculturado pela nossa sociedade. E a pergunta é o seguinte: como você consome a mandioca? De que forma você consome? Essa é uma pergunta. E por último, eu peço agora para você fazer a descrição de uma receita. Descreva uma receita da sua família que se utiliza da mandioca, que usa mandioca como base dessa alimentação. Ah, eu não sei, eu não lembro. Então, por isso que eu perguntei para você vários nomes que você conhece da mandioca, para poder você falar sobre esse alimento. Então, vai lá, converse com seus pais, com a sua família a respeito dessa pergunta e você vai transcrever uma receita aqui nessa questão. Ah, sua família não tem esse hábito. Vale dar uma pesquisa lá no Google, tá certo? Então, é isso que eu preparei para a nossa aula. Eu vou fazer correção e exposição dessa atividade numa posterior aula. E é isso que eu preparei para esta aula. Então, eu quero deixar para você essa sugestão de trabalho, desejar um bom estudo, um beijo e até a próxima aula. E lembrando, se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários dessa atividade, que eu posso te ajudar, tá certo? Se você tem dúvida, deixe aqui nos comentários da atividade. Quando deixar, ou se agora, na hora da explicação, ou ao longo da atividade forem surgindo dúvidas, deixe aqui no comentário da atividade que eu vou te ajudando nos seus horários de aula. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!